minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal no YouTube Devotos de Santa Luzia, para vivenciarmos juntos hoje o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, nesta manhã de sábado. Hoje, dia 21 de novembro, a Igreja celebra a memória da apresentação de Nossa Senhora. Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos o nosso encontro unidos como família de Jesus e nos alegrando pela memória feita à Mãe de Deus e também nossa, invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quando demonstramos a nossa confiança na ação do Espírito Santo, a vontade de Deus se realiza em nossa vida. Por isso, rezemos juntos, suplicando a presença dele em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Queridos amigos e amigas, assim como Maria e José apresentaram o menino Jesus no templo, São Joaquim e Santa Ana também levaram Maria, ainda criança, para ser apresentada no templo. Um presente de Deus aos avós de Jesus, que, segundo manuscritos chamados de proto-evangelho de Tiago, e que não pertence aos evangelhos e livros canônicos encontrados na Bíblia, é considerado o feliz fruto da esterilidade de São Joaquim e Santa Ana. Maria Santíssima foi consagrada ao serviço de Deus no Templo de Jerusalém, ainda menina, por volta dos 3 anos de idade. Os manuscritos não canônicos contam que Joaquim e Ana, por muito tempo, não tinham filhos, até que nasceu Maria, cuja infância se dedicou totalmente e livremente a Deus, impelida pelo Espírito Santo, desde sua concepção imaculada. Maria fez em tudo a vontade de Deus. Creu pela fé concebeu e foi escolhida dentre os homens e mulheres para que dela nos nascesse a salvação. Maria fez totalmente a vontade do Pai, e por isso mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. O evangelho da liturgia de hoje é tirada de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, e nos dirá que fazer a vontade de Deus é o requisito que Jesus nos apresenta para também sermos considerados da sua família. Vamos ouvir. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo." Ele respondeu àquele que lhe falou: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é difícil nos imaginarmos membros da família de Jesus.
Ele mesmo o diz e aponta para nós, como fez quando distinguiu os seus discípulos. Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Será que nós estamos buscando fazer a vontade de Deus? Entendemos realmente qual é a vontade de Deus ou agimos apenas de acordo com aquilo que nos é conveniente? Neste trecho, onde Jesus afirma quem são seus irmãos e quem é sua mãe, ele nos ajuda a entender o significado de família. Esta palavra, nos dias de hoje, com a modernidade e com o avanço de outros aspectos de relacionamentos, perdem um pouco da característica original definida pelo próprio Jesus, onde ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha irmã. Olhando para as famílias do nosso tempo moderno, vemos que algumas situações dentro dela não condizem com a vontade de Deus, pois a vontade de Deus se manifesta em seus mandamentos. Existe hoje no meio de nossas famílias muita intolerância, muita ganância, muito egos elevados, muito egoísmo, muita violência física e psicológica, que dentro do que está no manual do cristão chamado Bíblia, é combatido e condenável. O verdadeiro cristão realiza a vontade de Deus com integridade, confiança e firmeza, por amor a Deus, que nos criou, e Jesus, que veio para resgatar aqueles que vivem à margem de tudo isso. Aqueles que se deixam enganar pelo inimigo e passam a não acreditar na existência da misericórdia divina. Deixam de acreditar no poder do amor, no poder da caridade, no poder do perdão. Enfim, muitas vezes, passam a tentar modificar o que Deus nos pede e até mesmo a criticar aqueles que buscam viver de maneira digna o cristianismo. Jesus quer resgatar todos. Ele abriu seus braços na cruz para que todos se salvem através do seu sacrifício. No entanto, em contrapartida, temos que mudar as nossas atitudes, mudar os nossos conceitos, mudar o nosso jeito de viver e passar a fazer realmente por amor a vontade de Deus. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua família, ele não estava renunciando à sua família segundo a carne, pois segundo a carne, naquele tempo, eram chamados de irmãos todos os parentes consanguíneos, os primos, as primas. E Jesus, como filho mais velho, ele continuou a cuidar do bem-estar da sua mãe. E isto foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou essa responsabilidade ao discípulo a quem ele amava. Simplesmente Jesus define claramente que o parentesco de ordem humana, seja a mãe, os irmãos ou irmãs que ele tinha, não tem qualquer significado no reino de Deus. Jesus não perdia tempo, por isso, ele aproveitava todos os momentos para se dirigir ao povo, para dirigir mensagens de vida e conversão. A mãe de Jesus, em tudo, fez a vontade do Pai, desde a encarnação até a morte e ressurreição de Jesus. Ela soube confiar no plano de Deus e por isso ela é chamada de corredentora, pois contribuiu para que tudo isso se realizasse. Maria fez a vontade de Deus. José foi um homem ajustado ao plano de Deus. E nós? Nós nos consideramos da família de Jesus? Nós somos discípulos fiéis? Se acharmos que sim, rendamos graças a Deus. E se não, é tempo para nos converter e mudar de vida. Os discípulos deixaram suas famílias,
abandonaram-se à vontade do Pai e uniram-se à nova família em torno de Jesus. Agora é a sua vez, meu irmão e minha irmã. Invoquemos a intercessão de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, que em tudo fez a vontade de Deus e se tornou assim, por excelência, a Mãe do Salvador, para que trilhemos os caminhos de Jesus e vivamos os seus ensinamentos em sua integridade e originalidade, sem alterar aquilo que Deus designou para os seus filhos. Irmãos e irmãs, rezemos agora a oração à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final de mais este encontro, hoje com a celebração da apresentação de Nossa Senhora. Que levemos no nosso coração a fidelidade que Maria teve aos planos de Deus e que, por intercessão dela, consigamos nós também viver os ensinamentos de Cristo em sua plenitude. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam através da nossa página do YouTube Devotos de Santa Luzia. Obrigado de coração. Que Deus lhes abençoe hoje e sempre. E que você compartilhe com os seus grupos nas redes sociais este trabalho de evangelização, para que ele alcance cada vez mais os corações dos nossos irmãos que se encontram afastados do amor de Deus. Fiquemos todos com Deus, tenhamos todos um bom dia, um ótimo sábado e um bom fim de semana. E que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia,